Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Esse vídeo vai apresentar um resumo do tema dos 6 pilares da sobrevivência. Nós dividimos em alguns vídeos, que ficou muito grande, acho que 5 ou 6 vídeos. Esse aqui eu vou fazer um conciso para que a gente dê uma introdução ao tema e, se vocês quiserem algum tema em específico, mais focado, os outros vídeos podem dar essa solução, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Como introdução do tema, de uma forma bem sucinta e resumida, os 6 pilares da sobrevivência são aquelas regras, aqueles contextos, aquela didática, em que a sobrevivência, como o próprio nome diz, são pilares, 6 pilares da sobrevivência, suas chances, sua vida se apoia naqueles pilares, naquele conhecimento. Essa apresentação eu vou deixar disponível, ela vai estar aqui, mas se alguém quiser ela baixar alguma coisa, é só mandar uma mensagem aqui no vídeo mesmo, ou no e-mail, no grupo, na comunidade, que a gente encaminha a mesma via e-mail, tudo bem? Vamos lá. Vale ressaltar, novamente e sempre, que não existe apenas um método de ver ou de entender, treinar para situações de emergência e sobrevivência. Muitos preparadores e sobrevivencialistas adotam versões adaptadas desse método, a pirâmide de Maslow, a pirâmide da sobrevivência, outros métodos bem particulares, métodos que eles mesmos criaram, enfim. Não existe uma receita de bolo, faça isso que vai dar certo. Depende muito de cada um, dos seus contextos, dos seus conhecimentos e daquilo que você tem como bagagem de vida. Aplicar esse tipo de didática em nossas preparações, treinamentos e nossas grades de planejamento para aquisição de estudos, como seria, né? É o que a gente vai dar uma olhada aqui agora resumidamente. Nós temos aqui um comparativo do que é a sobrevivência básica no Brasil, que é o Safra mais a precipitação, abrigo, fogo, água e alimento. Esse contexto da SGU, que não é só deles, que é uma coisa bastante ampliada já, tá? Que é Food, Water, Shelter, Security, Communication e Health. Aí tem comida, água, abrigo, segurança, comunicação e saúde. Vocês podem dar uma observada que dentro do nosso padrão nós temos um bem basicão, aquilo que a pessoa, o mínimo que a pessoa precisa saber para conseguir se sobressair numa situação de emergência. É aquela condição mínima. Você precisa sinalizar, você precisa ter um abrigo, uma proteção sobre a cabeça, você precisa de fogo para se aquecer, etc, etc, água e alimento. Já no padrão dos 6 pilares, você tem uma coisa mais aberta, com as necessidades mais ampliadas. E pode ser ampliado mais ainda dependendo do seu nível de conhecimento e para o que você está treinando. Comida, aqui você poderia, é o mesmo que você tem, água você tem, abrigo você tem, segurança nós já não teríamos. Nós temos um padrão de segurança, porque nós temos que pensar na questão de segurança para o sobrevivencialista. Comunicação, eu preciso me comunicar, ter informações também. É uma das coisas que o canal aqui vem apregoando, informação como única fonte de verdade, como forma de informação. E saúde, porque você tem que se manter nessa condição. Aqui nós temos aqui um comparativo de estudos na figura 1. Apresentação das siglas na sobrevivência americana e a sobrevivência Brasil. Padrão. Aí aqui você tem um comparativo de estudos, comparativo de igualdades e relações, etc. Né? O que tem, o que falta e o que é. Aqui também, né? Comparativo relacionados e derivadas. Estudo didática. A gente já falou sobre isso, comparativos entre o alfa mais A e os 6 pilares da sobrevivência. Tá? Eu não acredito que eles sejam distintos, eu acredito que eles sejam a evolução um do outro, porque se você for pegar para ver os seguros ali atrás, você tem aqui que um contém o outro, eles não andam separados. Isso aqui é só informação da SGU. É necessário que entendamos que a sobrevivência ela é um processo fluido. Você tem métodos que você desenvolve nesse contexto que você vai conseguir fazer com que as suas chances diminuam, perdão, ou aumentem. As suas ações elas não podem ser assim intempestivas, né? Ninguém aqui vai ser padrão Jack Sparrow, vai improvisando pelo caminho. Se bem que o improviso às vezes também ajuda. Mas você tem que ter um padrão de estudos, um padrão de conhecimentos em que você consiga solucionar os problemas. E como diz lá o um grande especialista, sobreviver é resolver problemas, né? Você resolve um problema, mais um, outro problema, mais um. E quanto mais problemas você resolver,
maiores são suas chances de sobrevivência. Em situações de emergência condicional, fazer o máximo em pouco tempo. Ou seja, quando você treina, você domina os contextos, né? Como diz o ditado, quanto mais conhecimento na cabeça, menor o peso da mochila. Você, quanto mais conhecimento, mais rápida é a solução dos problemas. Você evita improvisar e tentar no erro e acerto. Você consegue dar soluções efetivas para aquela condição, para aquela situação. Existe só um método, só uma condição de solução? Não. Cada pessoa vê o problema de uma forma e cada pessoa dá uma solução para aquele problema. A ideia é solucioná-lo no menor tempo possível e sem colocar a sua vida ou a vida de outros em risco. Comida. Tá? Comida, abrigo, fogo, água, alimento, segurança, comunicação e etc. Aqui tem uma figura, um apanhado das necessidades. Como funciona e o que é? Aqui a gente já conversou nos vídeos anteriores. A Food, Water, Shelter, Security, Communication e Health é o padrão dos 6 pilares da sobrevivência. Eu estava lendo um estudo que já existem 10 pilares, né, que são mais abrangentes, para o sobrevivencialismo de longo termo, quando você precisa se reinstalar em outro local, né, criar uma BOL fora da sua bolha, do seu contexto, quando você vai se reinstalar em algum lugar, existem outras habilidades que são necessárias, mas isso aqui é para uma outra condição. O logo do pessoal que eu estudei isso aqui. Primeiro pilar é comida, básico, né? Food ou comida. Você tem lá por que comida, para que comida e como que eu faço. Aqui que eu vou começar a resumir, tá, gente? Comida, imprescindível, porque saco vazio não para em pé e você precisa de energia. Então, qual comida? Que tipo de comida? Em que condição? Em que situação? Numa situação hoje aqui, condição normal de vida do ser humano, de vocês, o dia a dia, né? Vocês abrem a porta da geladeira, abrem a despensa, abrem o armário, ligam para o iFood, tem comida à vontade. Numa condição extrema, você tem que ter estoques de comida, aquela condição de regras de 3, né, em proporções de 3. Tem que olhar o tipo de comida, como armazenar, como conservar. Isso existem diversas formas e métodos que você tem grandes especialistas, com pessoas que já fizeram muito disso, que são bem habilidosas nisso. Inclusive tem um canal de uma mulher aqui na internet, eu não vou lembrar agora, eu vou deixar aqui na descrição. Ela faz preparações dela são baseadas na, na conservação de alimentos, no armazenamento de alimentos. Ela tem um contexto muito forte disso. Aí eu sigo ela, é um trabalho muito bem feito. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Então, não só comidas industrializadas, né, como comidas naturais também, caça, pesca. Não adianta só eu pensar, eu vou caçar, vou matar um bicho. O que eu faço com o bicho morto? Vou ter que saber o que fazer com isso. Eu vou plantar. Vou plantar o quê? Como? De que jeito? Isso está tudo dentro do contexto de comida. Em que condições? Então, isso é extremamente importante. A necessidade será determinada com uma revisão dos alimentos que cada pessoa do seu grupo ou você normalmente come. Não adianta eu falar, eu vou levar X comida para todo mundo. Aquela pessoa tem uma alergia, tem uma incompatibilidade alimentar, não gosta, não se dá bem com aquela comida, aí não dá certo. Então, por isso que a BOB ela é individual para cada um. E aquele indivíduo tem que ter as suas condições primárias ali naquela mochila. Mas se for de longo termo, aí a coisa fica mais abrangente e tem que atender a todo mundo. Mas isso é muita escolha. Às vezes você não tem opção. Aí é outra coisa. Quando você tem opção, é diferente. Durante o período de 2 a 4 semanas, isso lhe dará uma ideia de preferência, de volume, de cardápio, etc. Considerado o plano alimentar, geralmente um homem médio precisa de 2.500 a 3.000, 2.000 calorias no seu dia a dia executando atividades. Se você ficar latente sem fazer nada, você pode reduzir isso aí para 1.800, 1.500 quilocalorias. Um homem adulto, 2.500, uma mulher média também 2.000 calorias. Isso não é um contexto científico dentro do mesmo padrão de gasto de energia. Agora, se você pegar um grupo de sobrevivencialistas mulheres que vão ter que fazer todo o trabalho que o homem faz, com certeza ela pode consumir até mais de 2.500 calorias. Suas necessidades reais podem ser maiores, dependendo do nível de estresse e do esforço físico de cada pessoa. Aqui estoques, né? Diversos tipos de estoque. Nós temos fotos aí de sobrevivencialistas, preppers de longo termo, tá? Só fazendo um parâmetro aqui nos Estados Unidos, em 2019 eram 65 milhões de preppers registrados.
mas se não me engano, um quinto da população americana estoca comida. Então podem ser considerados preppers. Aqui no canal a gente já falou sobre cardápio, sobre necessidades, né, sobre as condições de sobrevivência, em um vídeo sobre como se tornar um preparador, como montar as suas preparações. Falamos sobre este ponto, e observamos que os preparadores a construção de nossos estoques estratégicos em termos de quantidade mais abrangente. Então a gente tem uma regra, tá? Que não é a regra tácita, mas uma regra bem útil de ser implementada no contexto de você preparar e visualizar em períodos, em tempo a sua preparação. Em um dia, eu vou fazer um deslocamento, pode ser um ETC básico de 24 horas. Eu carrego uma comidinha básica ali, água, coisa mínima. Eu tenho uma BOB padrão, são 72 horas, são 3 dias. Eu vou ficar mais ali na minha BOL, mais na minha sobrevivência urbana, no meu abrigo, no meu retiro, uma coisa de 3 semanas, a sobrevivência de curta duração, de nível 1. A coisa ficou feia, já estou pensando numa coisa mais a médio prazo, ali, 6 meses de sobrevivência de longa duração, já de nível 3. Puxa, coisa assim, na minha perspectiva, tem que ser um pouco mais. Então a gente faz 9 meses de longa duração de nível 4. Tá? Não, eu quero uma coisa mais segura, que eu não tenha riscos. Aí já começa na sobrevivência de longo termo, de 12 meses, de nível 5. E tem mais? Tem. Tem sobrevivencialistas que pensam em 36 meses, 66 meses, 72 meses, e a coisa vai embora. Depende tudo do quê? Do seu foco, do seu poder de investimento, da sua vontade e determinação. Claro que você se prepara e, lógico, tem que ter um fundamento. Né? Não pode ser uma coisa assim, tipo, eu só quero por querer. Então, porque quando você passa dos 3 meses, o trabalho que isso dá, o empenho que isso exige é colossal. Acompanhar datas de validade, acompanhar preparações, observar equipamentos, em treinar. A situação começa a ficar quase que tomando seu tempo full time, como se você vivesse para aquilo. Tem que começar a tirar algumas coisas do seu dia a dia, acrescentar esse tempo no outro. Então, é nesse ponto que as coisas começam a ter ruptura e as pessoas começam a desistir. Porque isso aqui é um estilo de vida, é um modo de vida, não é um modismo que passa, eu vi um programa de TV, quero fazer. Isso é diferente. No pilar da água, tá? É essencial para o ser humano, indispensável, segundo o imperador Constantino, se não me engano, né? É o líquido mais importante do planeta. Então, você tem aí uma condição de que sem água o ser humano não sobrevive. Ponto. Então, ele não sobrevive, ele não planta, ele não colhe, ele não tem lavoura, ele não tem animais, ele não tem nada. Sem água não existe vida. É, nós falamos nossa necessidade mínima de água de meio litro por dia, numa questão extrema. Então você tem aí os americanos que pensam em 1 galão por dia, tá? São bem mais abertos nesse sentido, mas isso aí já no termo de preparação, se eu tenho meus estoques, eu tenho que pensar por pessoa, por indivíduo, no mínimo 1 galão por dia, são 3 litros e 800, 3.785 por dia. Ao passo que meio litro numa questão extrema, se eu estiver numa jornada, numa caminhada, numa questão de sobrevivência. Acima disso, aceitamos como extra, tá? Porque você tem que pensar em cozinhar, se lavar, porque o sobrevivencialista precisa da higiene pessoal, uma questão de saúde, que a gente vai ver lá no final. Então, cozinhar, escovar o dente, a higiene pessoal, preparar seus alimentos, a hidratação, por aí vai. Então, a água imprescindível. Quanto mais, melhor. O problema da água é que ela pesa, né? Quase na mesma proporção de 1 litro, 1 quilo. Então, se você vai carregar 10 litros d'água nas costas, está carregando 10 quilos a mais na mochila. Ao passo que você pode montar aí alguns equipamentos, algumas condições, uma folha aqui, desculpa, que você possa filtrar a água pelo caminho, que você possa fazer esse tipo de contexto. Tá? Então, vamos lá. Exemplos de armazenamento. Se você não tem certeza de onde a água virá durante uma emergência, planeje armazená-la. Sempre. Armazenar, conservar, cuidar dessa água. Isso é imprescindível. Como armazenar, você tem aqui alguns tipos de reservatórios. Se for procurar água pelo caminho, você vai ter que ter métodos de filtragem, limpeza, etc. Isso aí vocês já conhecem. Abrigo.
Tá? Esse ponto de abrigo ele é bem amplo e muito diversificado. Por quê? Porque as BOLs, as suas, seus locais de retiro, os seus pontos de encontro, o nome que você quiser dar, a sua bug out location, seu castelo, sua fortaleza, sua casa, sua residência, seu bunker, não interessa. O que seja, é uma variedade gigantesca. Abrigo a gente inclui os abrigos temporários, semipermanentes, bunkers, BOLs, sua casa, tudo aquilo que lhe protege das intempéries, das vistas de outros, e te dê uma chance maior na sobrevivência. Também te protege das condições climáticas, evite risco de vida desnecessário, digamos assim. Vamos lá. Abrigo por si só abrange um amplo conjunto de cenários, desde situações perigosas da natureza até acampar dentro de casa, montar uma barraquinha para criança dormir na sala e você ter que dormir junto. Tá? Tudo isso é abrigo dentro de cada contexto. Você pode estar tentando sobreviver em elementos e deve encontrar o seu abrigo para construir a sua casa, construir madeira, etc. Eu não vou entrar muito nesse contexto de abrigo porque todo mundo já pelo menos montou uma barraca, tá? Ou improvisou com uma capa de chuva, ou montou um tapiri, montou um rabo de jacu. Quem não fez, aconselho que faça. É bem gostoso praticar isso. É interessante porque a didática, você colocar a mão na massa e desenvolver, é bem interessante. Outros tipos de abrigo, quando a gente fala da necessidade, você passa para casas, porões, adaptações, enfim, tem todo um contexto. Tem pessoas que têm veículos, que têm barracas acopladas, ou você tem que improvisar na natureza, ou você tem aí uma casa com porão, você pode improvisar. A casa tem uma sauna desativada, você tem um vizinho que tem uma casa abandonada e essa casa tem uma adega no subterrâneo, enfim, são todas questões de você estudar as suas necessidades de abrigo para si, abrigo para si mesmo, para sua família. Você pode ter familiarização com trabalhos com cordas, madeira, marcenaria, carpintaria. Isso é extremamente importante. Tá? Isso aqui, inclusive, tem um tema à parte naquele outros itens que formam 10 pilares, porque são trabalhos manuais. A pessoa tem que começar, o sobrevivencialista tem que começar a dominar trabalhos manuais, tanto com madeira quanto com ferragem, manuseio de ferramentas. É muito complicado, porque algumas pessoas elas não têm essa habilidade, nem têm essa vontade de manusear esse tipo de situação. Isso é extremamente necessário numa situação extrema. Abrigo temporário, até um bunker, né, pode ser. Você tem lá uma condição. As opções dessa categoria vão desde o uso da sua própria casa, outras permanentes, estruturas de fábricas abandonadas e por aí vai, alternativos como tendas, trailers, cabanas, retiros, as suas BOLs, abrigos construídos a partir de materiais da natureza ou detritos locais, de repente você consegue achar um pedaço de metal ou fazer alguma coisa para fazer uma cobertura. Em alguns extremos climáticos, você pode ter apenas horas para criar um abrigo. Parte da regra dos três, né? 3 horas sem abrigo. Importante. Tem um exemplo de um bunker, né? A fonte que eu pesquisei. É uma empresa nos Estados Unidos que ela fabrica esse tipo de condição. Não só para os preppers, mas também existem outros abrigos para furacão, tornado, etc., que já salvaram muitas vidas por aí. É um investimento alto, não é uma coisa assim que você fala que vai gastar um pouquinho de dinheiro. São condições extremas. Aqui no Brasil tem empresas que constroem sala segura, abrigo. Tenho contato com uma construtora, já trabalhei com ela e nós já fizemos alguns. Então é bem interessante. Certifique-se que seu plano inclui pelo menos uma alternativa ao seu abrigo primário. Isso é extremamente importante. Eu não posso ter só um local. A hora que o bicho pega, eu tenho que ter um plano de fuga que eu possa implementar e me evadir para um outro local. Extremamente importante. Se a situação for ruim o suficiente, a segurança será uma preocupação. Considere que você pode disfarçar sua habitação de olhos curiosos. Isso é extremamente importante. Você aplica a teoria do Gray Man não só para você, mas também no seu ambiente. Pessoas que podem estar procurando uma oportunidade ou vagando podem ver seus suprimentos em casos extremos, como você iria defender. Gente, o sobrevivencialista, o prepper, ele não é uma vitrine. Muito pelo contrário, é uma pessoa que
Ele tem tudo, mas ninguém sabe que ele tem nada. Você anda na rua, a pessoa te acha o mais comum possível. Então, quanto menos você chamar atenção, mais você vive. Estações do ano, a gente tem que colocar isso em pauta. Qual a estação do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Meu clima aqui de verão é terrível, meu inverno é forte. Primavera, outono chove muito. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O nosso primeiro abrigo é a roupa que você está usando. Então, lembre-se, roupas adequadas, sem muita invenção, roupas que te protejam, tem proteção contra intempéries, insetos, clima de modo geral, para a fauna, e mescle você no contexto geral. Você não pode destoar do ambiente, então você tem que ter toda essa preocupação também. Segurança, esse é um dos pilares mais emblemáticos, mais difíceis que tem, ainda mais nos dias atuais aqui no Brasil. Quase uma utopia a gente falar disso aqui agora, mas para quem pode, para quem consegue, né, isso é extremamente importante. Segurança. Ah, por que segurança só vamos falar de arma de fogo? Quando você está em perigo, ou você tem uma condição de emergência, às vezes falar resolve. Você tem a parte da diplomacia, e quando a diplomacia não funciona, você tem duas opções: você foge ou você luta. Então, toda diplomacia embasada por força dá mais segurança. Eu tenho pessoas mais capacitadas do que eu que apregoam que você tem que ter uma condição tranquila, pacífica, mas se você precisar lutar, que seus inimigos o temam. Então, ataque rápido, forte, pesado, finalize de uma vez e saia do ambiente. Se você for lutar, não lute com reservas, sabe? Não entre ali segurando a mão, digamos assim. Bata forte, bata rápido e saia correndo. Segurança é a categoria mais ampla e controversa desse grupo. Por quê? Porque ela abrange o que você imaginar. A segurança, ela praticamente ela não é individual. É um dos pilares que eu poderia dizer para vocês que ele anda em par com os outros. Por quê? Porque tudo que eu fizer eu tenho que estar seguro. Se eu desenvolvo uma atividade em terreno aberto, na natureza, offshore, outdoor, seja lá onde for, eu tenho que estar seguro. Porque eu não posso simplesmente estar fazendo qualquer atividade ali sem olhar a fauna local, pessoas, perigos ali do ambiente. Eu não posso simplesmente ter olho de vidro, não olhar o clima, não olhar. Eu tenho que estar seguro. De repente vem um predador, um animal selvagem, eu estou ali olhando a paisagem e viro a janta dele, acabou para mim. Então, tem pessoas ali que estão me observando, estão camperando ali, pode chegar e me dar uma paulada, dar um tiro, dar uma facada, roubar meus suprimentos, atacar minha família e por aí vai. Então eu tenho a obrigação de defendê-los, me defender e estar seguro. Ah, mas eu vou fazer isso só com arma de fogo? Não. Em princípio, você pode fazer isso com as mãos ou com palavras. Funcionando, tudo bem. A escolha da solução é sua. O objeto final é estar seguro. A avaliação de se sua escolha é a mais adequada no contexto seu. Só fazendo um parênteses. Você acha que uma, uma turba de 10, 12 pessoas que vem para cima de você, você vai conseguir pará-la só com palavras? Olha, gente, por favor, eu estou aqui com a minha família, deixe-nos em paz, vamos embora, lá. Você acha que isso funciona? É lógico que não funciona. Funcionaria para você? Também não funcionaria. Ah, mas eu não sou violento. Não é uma questão de ser violento, não é uma questão de ser mal, etc. A necessidade obriga, a fome obriga, o desespero obriga. Então, numa questão de emergência, o ser humano afora aquilo que tem de bom ou de ruim. E, geralmente, a necessidade faz com que o seu senso ético e moral ela dê uma diminuída, dê uma adaptada. Isso não é uma questão ética, não é uma questão de índole, de caráter, é uma questão de desespero. Por quê? Porque o ser humano ativa o modo de sobrevivência e ele vai fazer tudo o que ele puder para sair vivo dali. É imperativo ganhar senso tático e entender o ambiente. Não adianta você ter um estoque de armas e não saber usar e não saber olhar o ambiente. Muitas vezes livros de sobrevivência e revistas recomendam a aquisição, familiarização e treinamento com armas de fogo para os interessados na preparação de emergência, mas dão pouco ou nenhuma orientação sobre como empregar essas armas de forma tática e
eficiente. Ter uma arma de fogo não significa botar ela na cinta e ficar mostrando para todo mundo. Isso é coisa de idiota. Ter uma arma de fogo é ter 3 vezes mais responsabilidade com tudo o que você vai fazer, pensar, falar, ouvir e reagir. As pessoas, quando você fala, eu tenho uma arma de fogo, você é um assassino em potencial. Não. Eu sou um cidadão comum e vou reagir se necessário for. Só isso. Não é porque eu tenho uma arma que eu vou sair matando todo mundo. Se fosse assim, né, o mundo não existiria mais. Mas armas matam. Armas são ferramentas de defesa. Eu vou me defender. Mas quando você atirar, você vai estar atacando. Eu vou estar me defendendo. Existem diversas visões sobre isso, que armas matam, não sei o que lá, não sei o que lá. Simples. Põe uma arma de fogo em cima da mesa, olha para ele e fala, arma, atira. Não vai atirar, obviamente. Se uma pessoa mal intencionada pegar essa arma, vai fazer uma coisa muito ruim, vai fazer uma desgraça. Se uma pessoa bem intencionada pegar essa arma, ela vai continuar sem atirar e vai defender outras pessoas. Isso é fato. Não existe essa narrativa de que armas matam, são perigosas. São perigosas nas mãos erradas. Ponto. Qualquer item técnico ou equipamento que você precise para garantir sua segurança física e proteção do seu grupo entra nesse pilar. Desde uma pedra até um lança-foguete. É fato que quanto mais profunda a emergência, maior a necessidade de defesa. Quanto mais tempo ela se estende, mais desesperadas as pessoas ficam, mais desamparadas as pessoas ficam, maior a necessidade acontece e as pessoas vão começar a procurar soluções ali quase racionais e bem bestiais, básicas, instintos básicos da humanidade, para resolver suas situações. Então, para você não entrar nas estatísticas, digamos assim, ser mais um, né? Então, você tem que aprender a se defender. Comprei uma arma de fogo, legalizada, sempre. Tá? Treine, se habitue com ela, faça com que ela atenda às suas necessidades, que você entenda como ela funciona, que você domine aquela prática. Não é comprar, vai do stand, dar um tiro por semana, vai para casa e fala, eu sou atirador. Não. Habilite-se, capacite-se. Nós temos aqui um parceiro do canal, aliás, 2 parceiros, um no Nordeste, um aqui no estado de São Paulo, que podem te ensinar muito a fazer isso. No encarte aqui tem os nossos parceiros que você pode encontrar. Tipos de armas básicas para sobrevivência, que o sobrevivencialista americano usa muito, principalmente calibre 22, 22LR, né? Armas de tiro automático. Mas o 22 não faz nada. Faz. Uma mão capacitada é terrível. Para caça, etc., funciona. Eu conheço pessoas que caçam javali com calibre 22. Compreensão tática do campo de batalha, capacidade de empregar múltiplos sistemas de arma de defesa e um esforço coordenado para vencer, destruir e repelir o inimigo não é fácil. Leva centenas de horas de ensaios e exercícios para se tornar proficiente em táticas de luta. Pratique Airsoft. Pratique, pratique, treine e você vai entender o que é esses contextos, a dificuldade que eles são. A limpeza ou a liberação de ambientes. Eu vou ser coletor, eu vou entrar de casa em casa fazendo isso. Isso só funciona no cinema, tá? Se você não tiver capacidade tática e equipamento, você pode encontrar alguém ali dentro tentando se defender também e você vai entrar pelo cano. Então, essa limpeza de ambiente é um dos combates extremos mais difíceis do mundo, que custou mais vidas americanas no Iraque. Tá? Foi essa limpeza de ponto a ponto chamado CQB, o Close Combat Quarter. Você tem ali uma gama de perigos, uma grama, cada porta que você vira, cada porta que você abre, pode ser seu último instante de vida. Então, não é só, eu vou entrar de casa em casa coletando. Mais difícil. Uma habilidade totalmente diferente de qualquer das milhares de horas de treinamento de fogo reflexivo, exercícios de limpeza estrutural para ganhar memória muscular para tornar isso uma prática. Policiais, militares capacitados demoram meses, semanas, anos para se tornar proficiente nisso. Tá? Então é um treinamento bastante complicado. Existem treinamentos de airsoft que fazem esse tipo de situação. Uma boa arma de sobrevivência versátil capaz de fazer várias coisas, o rifles, né? Rifle 22, quer dizer, qualquer arma, gente. Desde arco e flecha, balestra, 22, 38, tudo aquilo que você tem à mão ali para você. Até uma faca já resolve dependendo da situação. Como dizia
João Vitor, né? Não leve uma faca para um tiroteio, mas dependendo de quem leva a faca, eu estou preocupado. Você pode nem estar em sempre posição de usar uma arma de fogo, então você vai ter que aprender a usar as mãos. Se possível, pratique uma arte marcial. Exercite-se, tenha fôlego, tenha habilidade, porque no fôlego e na sua percepção você vai entender. Um ponto muito importante aqui: jamais subestime o seu adversário. Jamais. É porque a pessoa está lá com uma faquinha de 2 centímetros de lâmina, se ela souber usar, você está morto. Então, cuidado. Esse aqui são as 7 armas mais a preferência dos rappers americanos. Uma pistola de preferência, hoje em dia eles estão na Glock, né? A Ruger 1020, que é um calibre padrão do 22 ali. Você tem um Ruger American Rifle, que deve ser um calibre aí entre o 270 e o 300 ou 308, uma coisa assim. Uma calibre 12, uma Remington de 170. Uma Stoiger 3000, que também é uma escopeta, só que é automática. Um fuzil, tá? Que é uma padrão americano, SGL-21, que é uma réplica do AK russo feito nos Estados Unidos, uma arma muito boa também, em, se não me engano, 762 por 40, alguma coisa, não fugiu o calibre agora, eu estou na cabeça com essa informação hoje, mas é o AK, munição do AK, e você tem aí a primeira e a segunda arma que o pessoal gosta muito, que é a plataforma M4, né, a carabina. Isso tem uma gama gigantesca de fabricantes, tipos, etc. Nós temos aqui no Brasil a Taurus, que fabrica também já excelente. A Imbel fabrica os fuzis novos aqui do Exército, que são ótimos também. Enfim, são armas que o colecionador, o CAC, pode ter. A segurança inclui meios de monitorar a área, não é só sair dando tiro, você tem que saber olhar o ambiente, câmeras, alarmes improvisados, tá? Enfim, todo tipo de condição que você possa fazer para você antever a situação. A pessoa invadiu sua residência. Você coloca um fio de tropeço lá com um rojão, a pessoa, pum, opa, tem alguém entrando. Tem uma câmera com infravermelho, tem pato, tem cachorro, tem animais e a pessoa, os bichos possam dar sinal. Você tem que também prestar atenção no ambiente, né? Dentro desse item, incluímos as habilidades específicas do Greyman, não só para um indivíduo, mas como para todos. Para fornecer segurança, também pode ser necessário entender como estabelecer e executar um reconhecimento, uma emboscada, até mesmo um ataque. Isso tem que ser pensado também. Isso seria útil quando sua propriedade está sendo invadida. Se você mora aí numa área rural, né, que é muito mais difícil de você fazer a proteção, ou numa área residencial. Você está olhando ali do seu prédio, do seu apartamento, você está vendo que está entrando um monte de gente ali, você já tem que estar no seu ponto de bala ali para repelir essa invasão. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Tem 5 pessoas entrando na casa. A historinha de que eu vou atirar na perna de um, os outros vão fugir, não existe. Tá? Comunicação. Qualquer meio que eu possa me comunicar com outras pessoas. Lá no Tafa Mais A, a gente usa sinalização de alguns métodos, etc. Fumaça, sinalizadores pirotécnicos, espelho, lenço, sinalização com a mão, tal. E meios de comunicação quando se trata de transponder, GPS e por aí vai. Então a gente inclui aqui no meio rádio, comunicação, celular, telégrafo, tudo que você conseguir fazer uso para comunicar com outras pessoas. Maneiras de passar informação entre pessoas e grupos, isso é fundamental. Em emergências graves, geralmente a primeira coisa que vai para o espaço é a comunicação via celular. Por quê? Porque as autoridades elas precisam das frequências livres. Então, um apagão de energia, o seu celular já ia para o espaço. Você tem que ter meios de comunicação alternativos. Hoje quase não existe mais, as pessoas já estão entrando em desuso. O telefone fixo de casa. Ele não usa energia, energia é na própria rede. Também seria uma opção interessante. Uma sessão sobre isso é pensar como você pode se comunicar e sinalizar para outras pessoas para ajudá-las ou ser ajudado. Então, esse é um dos pilares que vai dizer isso. Um bom e velho radinho AM/FM, você fica a par das notícias. Tá? Se o seu celular funcionar, tudo bem. Telefones via satélite, sinalização, a código Morse e por aí vai.
Você tem aí métodos, né? Diversos métodos, bastante interessante de comunicação, principalmente com iluminação. Se você precisa ser resgatado de um barco afundando ou tem que fazer um check-in com contato com o outro lado do planeta, você pode simplesmente fazer um curso de radioamador, adquirir os equipamentos e aprender a usá-los de forma correta, não só ficar modulando e atrapalhando os outros por aí afora. Ah, eu vou acompanhar tudo pela TV. Você vai acompanhar até a página 2 até ela sair do ar. Tem diversos meios, rádios que você encontra disponíveis ao público em geral, até rádios de grande capacidade de uso militar. Então você tem frequências fechadas, frequências abertas e por aí vai. O radioamadorismo é extremamente importante. Conhecer a aplicação dos tipos de modelos, funcionalidade dos sistemas de emergência LT, PIB, PLB são fundamentos para apoio, resgate e evacuação. Outros dispositivos de eletrônica incluem luz, strobo e por aí, todo esse tipo de situação. Poucas opções não eletrônicas, né? Muitas opções não eletrônicas, sinalizadores pirotécnicos, fumígenos, painéis de sinalização colorido. O seu próprio celular, se ele não funcionar, ele tem uma lanterna que você pode utilizar para mandar sinais, colocar ele na frente e fazendo a sinalização, fumaça e etc. Então tem todo esse contexto de sinalização. Tudo que você puder usar para se comunicar é válido. O sexto pilar, o último pilar, saúde. Manter a sua saúde numa situação extrema é fundamental. Gente, quem já teve uma dor de dente, demorou para ir a um dentista, sabe o que é isso. Quem já teve uma dor de ouvido, já teve pedra nos rins, quem já teve cólica, quem já teve uma dor de cabeça, quem já teve uma enxaqueca, quem fez um corte, quem teve que fazer qualquer intervenção médica, sabe o quanto é importante a manutenção da saúde e da vida. Não é só saber tomar aspirina, saber se autoavaliar, prestar primeiros socorros, saber usar equipamentos sobre APH, principalmente o APH tático, conflito com arma de fogo, o que fazer, o que não fazer. É extremamente importante você ter um curso bom de primeiros socorros, de APH. Eu recomendaria pessoalmente o curso de primeiros socorros bom e um curso de APH tático bom. E treinar, e ter os equipamentos e saber usá-los. Também é importante ter a necessidade de estocar medicamentos que você vai utilizar, principalmente pessoas que têm que fazer uso contínuo. Extremamente importante. É difícil, mas tem que se haver essa possibilidade, tá? Porque geralmente são remédios com receita e por aí vai. Você tem que pensar nessa disponibilidade naqueles períodos de 3 em 3, períodos de 3 a 3 dias, semanas, meses e por aí vai. Porque se você não faz uso de remédio controlado, você ficar sem, é complicado. Equipamentos de primeiros socorros, kit de traumas, IFAX, estoque de vitaminas são indispensáveis. Por que vitaminas? Porque você pode não ter alimentação ali tão boa quanto era e você tem que repor as suas capacidades. Ameaças de guerra, NBC, nuclear, química, bacteriológica, também estão no contexto, estão em voga hoje em dia, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Do lado perdedor. Gente, ninguém quer sair do lado, ninguém quer estar do lado que vai perder. Isso não é só uma questão de capacidade, também tem a ver com sorte. Questão que até pouco tempo eu não acreditava muito, né? A tal da sorte, mas ela influencia bastante. Você está no lugar errado, na hora errada, fim de jogo, né? Game over. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Coisas que a gente não dá atenção, tá? Insetos, animais perigosos, animais nocivos com interesse de saúde. A gente, tem uma caixa de abelha ali, a abelha não faz nada, faz sim. Algumas pessoas são hiperalérgicas a aranhas, escorpiões e por aí vai. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado com a saúde também. Não é só eu vi vai matar. Entenda, conheça. Quando você adquire conhecimento, você melhora as suas chances. Você tem exemplos de equipamentos de APH, né? Mochila com grande capacidade aí para atendimento em campo, kit IFAC, equipamento de baixo tático. Conhecer os requisitos básicos de um kit de primeiros socorros, pessoal ou de grupo, é um pré-requisito antes de decidir a compra de construir qualquer kit. O que ele faz, para que ele serve, eu sei usar, alguém do grupo sabe. Não adianta comprar o kit mais fodástico do mundo e você não sabe usar, você é mais um volume. Você tem necessidades médicas de saúde específica, corra atrás, previna-se. Tá?
Saneamento de campo, gente. Tomar banho, escovar o dente, higiene do local, manter limpo o seu local é fundamental para a manutenção da saúde e conservação. Não atrai insetos, não contamina o ambiente, extremamente importante. Remédios, você tem que ter aí seu estoque. Eu tenho num dos vídeos aqui, eu tenho uma lista de equipamentos, de remédios, né, para atender cada situação. Existem alternativas naturais. Gente, medicina natural. Lembra da vovó, da bisavó, que qualquer coisa tá chazinho disso, toma aquela erva, come aquela fruta, não sei o que lá. Isso é extremamente importante. Ah, eu não conheço. Vá conhecer. Procure conhecer sobre plantas medicinais, ervas medicinais, identificá-las, como usá-las de forma correta, porque todos os remédios que nós usamos aqui hoje em dia, eles derivam desse tipo de situação. E extremamente importante também, metade da sobrevivência psicológica. Manter-se focado, manter-se seguro, manter a cabeça em dia. Às vezes não dá, né? Até no dia a dia, hoje em dia, às vezes a gente quer sair gritando, batendo a cabeça na parede, mas numa questão extrema, o foco, ter a perspectiva é extremamente importante. A fé, ela ajuda bastante. Eu não estou falando de religião, de fé. Tenha fé no seu Deus, crença, naquilo que você crê, mas tenha fé em você também. Junte os dois e siga em frente. Entender? Gerenciar sua saúde e aprender os fundamentos da medicina de campo, primeiros socorros, natural, etc., é primordial para o seu caminho. Sem saúde você não vai para lugar nenhum. Lembre-se, existem certas habilidades inescapáveis e inevitáveis. Eu não quero isso. Não é questão de querer, é uma questão de necessidades. Se tudo parecer sombrio, gente, às vezes puta, não tem solução. Eu quero antes prevenir do que remediar. Então, anteveja suas ações, anteveja os problemas, não espere ele acontecer. Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Se eu não fizer, vai acontecer o quê? Se eu for ali, se eu for aqui, se eu for, sabe? É aquele joguinho de ensaio. Treine, anteveja. É importante notar que nenhum único pilar é sempre o mais importante. Cada desafio da sobrevivência é único e sua resposta é igual para cada um, é única. Você tem lá cada solução, cada problema, cada necessidade. Eles têm diversas opções, mas uma faz dar certo. Para cada pessoa é a mesma? Não, pode ser diferente, porque eu conheço uma habilidade, outra pessoa conhece outra, mas é para isso que nós treinamos. Se acontecer isso que eu faço isso. E se não der certo, faço isso. Você já tem que ter automático ali as respostas, tem que ser quase condicional, instinto reflexo. Então, quanto mais conhecimento na cabeça, menor o peso da mochila e maior as suas chances de sobrevivência. Enfim, você deve sempre ter um plano de emergência, um plano de evacuação para você e sua família, incluindo instruções para atender um ponto de encontro, etc. É o plano de fuga que eu coloquei no vídeo anterior lá. Líderes. Não existem chefes. Quem tem chefe anda só. Ditado que eu escutei há pouco tempo atrás. O chefe corre na frente? Não. O chefe fica lá mandando fazer. O líder puxa a fila e você vai atrás realizando junto. O líder é aquela pessoa que faz com que as pessoas levantem e andem, sem obrigá-las. Elas têm que ir vontade própria. Começa a armazenar alimentos, água, munição, arma de fogo, medicamentos, suprimentos, higiene, inclusive, bem como qualquer outra habilidade, coisa ou item que você precisará durante um período prolongado de tempo. Estude suas necessidades, estude seus padrões, estude seu contexto, estude para o que você se prepara, prepare-se. Dica: acabou a energia, tem um gerador, compra um gerador. É muito caro, não é não. Não é não. Se você for nas lojas de material de construção especializada e fizer uma cotação, você vai ver que você pode ter um geradorzinho aí, gasolina, diesel. Você pode colocar numa sala, numa varanda, tá? E discretamente poder gerar energia durante uma hora do dia para poder congelar uma geladeira, poder gerar energia com rádio, por aí vai. Combustível, você vai ter que aprender a coletar. Fora dos 6 pilares, outras habilidades que provavelmente serão necessárias para uma situação de sobrevivência, como navegação com bússola, navegação terrestre, marítima, uma grade militar, ter um mapa, saber usar o mapa. Né? Você tem que entender aí de diversas outras situações que podem ser necessárias nessa condição. Usar um GPS, você tem que saber alguma coisa de nós e amarras, marcenaria,
manejo de metais, como fazer uma horta básica, como limpar um animal que se você caçar e por aí vai. Então são situações que são necessárias. Ah, eu não gosto disso, não é uma questão de gostar. Necessidade. Saber improvisar e construir ferramentas, tá? Saber utilizar essas ferramentas. Eu vejo hoje que todo o meu conhecimento sobre uma coisa minha adquirido ao longo destes anos foram fundamentais para chegar até aqui, para poder entender que o Safra mais A e os 6 pilares eles são uma coisa só e derivam para uma necessidade maior, ampliando as chances de sobrevivência, levando todo esse conhecimento à real união para um fim de tornar toda a e qualquer situação de emergência mais fácil de ser solucionada. Como eu já disse, o Safra mais A e os 6 pilares são a união, conceito do uso de ferramentas, tecnologia, técnicas ancestrais, bushcraft, táticas e conceitos militares, armas de fogo, produção de alimentos variados, medicina, tanto farmacológica quanto natural, e tudo que for necessário para que você e seus possam ficar vivos para ter mais uma chance amanhã é fundamental. Aprenda, desenvolva. Vamos continuar nessa jornada. Eu espero que isso aqui tenha sido. Não ficou um resumo tão pequeno quanto eu gostaria, mas ficou em um vídeo só. Então, essa apresentação e as outras estão disponíveis aí para vocês. Precisando é só entrar em contato. Todo estudo é contínuo, é continuado. As coisas não. Ah, e aprendi e parei. Não. É uma evolução contínua. É extremamente importante que vocês entendam que toda habilidade, cedo ou tarde, ela evolui também. Com um equipamento a mais, com uma técnica nova, com uma facilidade a mais, enfim. Nada é engessado. Então, continuem aprendendo, continuem estudando, continuem evoluindo, continuem focados, continuem observando as condições do seu meio, fiquem atentos a notícias, aos contextos geopolíticos mundiais, não sejam pegos desprevenidos. Por mais louco que a condição possa parecer, por mais improvável que a condição possa parecer, é melhor você pecar por excesso do que por falta. Então, não seja pego desprevenido. Espero que eu tenha contribuído com vocês mais uma vez. Eu desejo a todos um futuro próspero. Fiquem bem e seguros. Até mais. Meu nome é Alexandre Martins. Esse é o canal Preparador Anônimo.